Eu fico impressionado, meus irmãos, como mesmo a gente preparando um sermão expositivo, escolhendo as partes previamente, esse texto foi escolhido para pregar hoje, em novembro, início de novembro de 2023, meus irmãos. E como todas as coisas, elas vão se encaixando na providência divina. Vê a mão de Deus na escolha de tudo, da liturgia, Ele conduzindo todas as coisas. Se você está percebendo, a liturgia de hoje, ela começa com a criação, da criação, o nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus, a sua morte, e de repente, antes da palavra, a gente canta a ressurreição de Jesus. Depois de cantarem quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Eu vejo o carinho de Deus com essa igreja, eu vejo o amor de Deus com o coração dos enlutados nessa manhã por conta do Marcelo, membro dessa igreja que nós nos despedimos hoje, na madrugada de ontem para hoje. Ele está reinando com Cristo, ele já está com o nosso Senhor, e essa é a nossa esperança. Não está dormindo, está com o nosso Senhor, aguardando a ressurreição do seu corpo, como um dia todos nós aguardaremos. Essa é a nossa esperança. Éramos um povo sem esperança, éramos um povo sem céu, éramos um povo sem vida eterna, e acima de tudo, éramos um povo que não acreditava na ressurreição do corpo, porque não acreditávamos na ressurreição do corpo sem a morte de Jesus, que ressuscitando dos mortos, sendo o primeiro a inaugurar a ressurreição do corpo, se torna o primogênito daqueles que um dia, aguardando a ressurreição do corpo, com seus corpos glorificados, verão a Deus. E é isso que Marcelo aguarda, ver a Deus com os olhos de um corpo ressurreto, como eu e você sonhamos. Não ver a Deus com estes olhos que não suportariam, não ver a Deus com esse corpo que não suportaria a presença de Deus, mas um corpo glorificado que Deus nos dará para vermos o Filho, vermos o Pai, vermos a obra da redenção, conduzidos sempre pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A morte não é o fim. Nós não enterramos os nossos mortos, nós plantamos, nós semeamos. E é assim que Jesus disse. Jesus nos disse que uma árvore só vai nascer se a semente morrer. Vamos ler as Escrituras, dizem assim a palavra de Deus: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que conduz todas as coisas nesta igreja, que nos leva, mesmo que a gente não perceba, a fazer tudo convergir para o Filho. O Teu Espírito sabe o que a igreja sempre precisa. A igreja precisa sempre ver Jesus. E o Teu Espírito não falha. O Teu Espírito não erra. Ele continua operando. Ele continua atuando na igreja, para que a igreja veja Jesus em tudo. Te agradecemos pela obra do Espírito, Senhor, porque sem ela tentaríamos fazer uma igreja sem o mais importante, o seu Senhor, o noivo. Por isso dizemos nessa hora: vem Espírito de Deus, ilumina nossa mente, para que vendo a Tua palavra, a gente possa olhar para Jesus e dizer a Ele: vem Jesus, vem, nós estamos à Tua espera. Essa é a nossa oração, Pai, hoje e sempre. E é no nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Quando Charles Bridges diz isso, ele chama a atenção de que a igreja deve refletir o caráter de Yahvé, deve refletir no teatro que Deus a colocou para exercer o seu papel, as perfeições de Yahvé no universo. Portanto, a igreja não surge por natureza, ela não surge por ela mesma. Como diz o Renner, a igreja não veio a existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo. A igreja só existe, não porque Deus operou algo na igreja, mas porque Deus operou em Jesus. E o que Deus faz em Jesus, faz nascer a igreja. Somos, portanto, obra de uma mediação de Cristo, que é o receptáculo do amor do Pai, que recebe o transbordamento do amor do Pai, e que como receptáculo não consegue reter o transbordamento do amor do Pai em si mesmo, mas transborda esse amor recebido na criação. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele, e é por meio do Verbo encarnado, por meio de Cristo Jesus, que não só ele cria o mundo, mas ele também prepara em Cristo Jesus uma noiva para Cristo Jesus. Uma Eva que não é seduzida, mas uma Eva que permanece fiel às palavras do seu Senhor. Não como uma Eva que é retirada da costela de Adão, mas que procede de Jesus, pela obra de um Deus que cria e redime harmoniosamente. Como é um pecado tentar entender a redenção sem a criação. Redenção e criação são movimentos idênticos, são movimentos de doação, são movimentos de entrega e de transbordamento. O Criador que redime usa o mesmo poder que usou para criar. O mesmo poder que redime é o poder que cria. Por isso, se exaltamos o Deus Criador, temos de aprender a exaltar o Deus da redenção.
Talvez o Deus da criação que nós vemos através da natureza se revele de uma maneira extraordinária a todos os seres humanos, de uma tal forma que eles são indesculpáveis por não acreditarem em Deus, mas entregues aos seus pecados, são capazes de inverter o jogo do espelhamento da criação, e em vez de adorar o Criador, adoram as criaturas. Mas quando a gente está diante do Deus Redentor, que não aparece numa flor, que não aparece nas estrelas, que não aparece nos astros ou nos grãos de areia, mas aparece no Filho. Encontramos no Filho a gênese da igreja, encontramos no Filho o haja luz da igreja, encontramos no Filho o início de todas as coisas. No Filho está o nosso Gênesis 1:27 e o nosso Gênesis 2:7. No Filho está o nascimento e toda a origem da igreja. De onde vem a igreja? Do Filho. Não vem de Adão, vem do Filho. Vem do obediente, não do desobediente. Vem do fiel e não do infiel. Nascemos do último Adão, e por isso, se carregamos a imagem do que é terreno, que agora, procedendo do Filho, carreguemos a imagem do celestial, a imagem do último e verdadeiro Adão. É Ele, em Cristo, que a igreja está fundamentada. Tire Cristo e uma igreja não fica em pé. Ponha Cristo, e Satanás, os seus demônios e todos os impérios não serão suficientes para destruir a igreja. Tire Jesus, e a igreja não precisa lutar contra o mundo, porque ela jaz do maligno. Tire Jesus da igreja, e ela já está contra Cristo, ela já está contra o Criador, ela já está contra os céus. Tire Cristo da igreja, e a igreja já não será mais igreja. Portanto, a igreja não existe por si, existe em Cristo, por Cristo, com Cristo e para Cristo. Como isso se apresenta nesse texto? De uma maneira muito interessante. Eu preciso, antes de continuar, fazer uma espécie de retomada do que falamos no sermão passado. Os versículos 1 a 10 são importantíssimos, porque todos eles estão dentro da descrição que Paulo está fazendo da obra de Deus em Jesus pela igreja. Só que essa primeira etapa foi toda ela concentrada na relação entre os gentios e Deus, e entre o povo santo de judeus crentes e gentios crentes, reunidos todos pela obra de Cristo Jesus, e que estavam mortos, mas que agora estão vivos. Isso acontece quando, desde o primeiro versículo do capítulo 2, Paulo faz um recorte com o uso de uma expressão kai rimaz, que é uma espécie de, se você quiser dizer, de aspas, certo? Quando se tem um anacoluto, o que é um anacoluto? Quando você tem ali, falando da obra de Deus, Deus está fazendo algo, tá certo? E agora ele vai falar o que Deus fez. Deus deu vida a vocês que estavam mortos. E aí ele vai continuar. Só que Paulo não consegue continuar o que ele vai continuar, falando da obra de Deus, sem tornar consciente, sem trazer para a memória da igreja a sua condição em relação a Deus antes de Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo assim: eu poderia simplesmente escrever para vocês, Efésios, o seguinte: e Deus lhe deu vida, a partir do versículo 4 em diante, simplesmente dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Paulo sentiu necessidade de, antes de dizer tudo isso, que a igreja soubesse o que significa: Ele te deu vida estando vocês mortos. Então ele dá uma pausa na descrição da obra de Deus. Por isso essa expressão é muito interessante, porque as nossas traduções, se você está com a ARA, se você está com a nova versão,
você vai perceber que ela começa dizendo: Ele lhes deu vida. Enquanto você que está com a NVI, você que está acompanhando alguma outra versão, que está observando o texto de uma maneira mais literal, você vai ver que não aparece essa expressão, não aparece essa frase. Isso tudo é uma opção que os tradutores fazem para ajudar. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. São como os títulos que tem na Bíblia, né? Eles não é uma coisa sagrada, não. Eles podem estar errados. Na verdade, quando você abre Lucas 15, todos os títulos estão errados, tá certo? Mas aquilo ali não é o que foi inspirado pelas Escrituras. Mas às vezes os tradutores fazem movimentos para facilitar a leitura. E é isso que acontece com a ARA, é isso que acontece com a NAA. Eles fazem com essa descrição uma observação para que o leitor que está lendo agora o texto não pense que mudou o assunto, não pense que agora ele está falando da igreja. Ele não está falando da igreja, ele continua falando de Deus, ele continua falando do que Deus está fazendo. Por isso as versões, por exemplo, NAA, eu defendo que permaneça do jeito que está, porque exatamente ajuda aquele que está lendo a perceber que o foco não está no vocês. O foco está no que Deus está fazendo, do que Deus fez com vocês, do que Deus fez com esse povo. Então, o que primeiro Deus fez com esse povo? Trouxe vida através de Jesus. Estavam mortos em seus pecados e trouxe vida. Então agora o sujeito que estava morto está vivo. Ele agora é regenerado, está certo? Convertido. Mas agora ele não está completo. E esse é o problema, tem muita gente que acha que está completo. Não escute teólogo, pastor, estudante de teologia, quem quer que seja, professor de seminário, pode ser a maior autoridade do mundo, não escute qualquer um destes que não estão comprometidos com a igreja. Se não estão dando sua vida na igreja, não estão vivendo na igreja, não confie neles. Simplesmente assim, não confie neles. Ah, mas Jonas tem um estudo interessante sobre... Ah, ok, um estudo você pode confiar. Não confie sua esperança, não confie seu coração, não confie sua vida na mão de gente que não está submisso à igreja de Cristo Jesus. Por quê? A segunda obra que Deus faz com esse morto que agora ressuscita dentre os mortos com Cristo é dar para ele uma comunidade, um povo para viver. E se ele não vive com esse povo, a obra de Deus não está realizada na sua completude. Alguém só vai provar a regeneração na sua integralidade quando está integrado na sua igreja, quando faz parte do corpo de Cristo. Por isso não dá para defender desigrejado, não dá para você aceitar a possibilidade de crentes que queiram viver as suas vidas alheios à igreja, separados da igreja. Não há a menor possibilidade. Alguém pode levantar a mão assim: Jonas, e o missionário? O missionário é missionário, meu irmão. Se você quer ser um missionário, vai. Tem uns lugares aí bem bacanas aí, com radicais para te enviar, bem interessantíssimo, para você plantar uma igreja. E o que você vai ver é que quando você chegar lá, a primeira coisa que o missionário vai fazer é plantar uma igreja. Tem de plantar uma igreja. Não tem para onde correr. A gente foi chamado para reunir o povo de Deus, porque é no povo de Deus que nós provamos dos benefícios da salvação. A salvação não é um momento que autoriza a tua mente a pensar coisas incríveis, que outras pessoas que não foram potencializadas não podem pensar. É claro que a regeneração te abre os olhos para entender as Escrituras, mas é porque os seus olhos se abrem para as Escrituras que você percebe a importância da igreja, você percebe a importância de estar dentro de uma igreja. Ah, Jonas, eu percebo isso é o que falta na minha vida, preciso de igreja. Amém, meu irmão, você é um crente, você ainda está aprendendo muita coisa, tem doutrina que você precisa aprender, mas você é crente, mas você sabe tudo de doutrina. Ah, mas eu não quero mais me envolver com igreja, porque a igreja está cheia de problemas, as pessoas são difíceis, todo mundo é difícil, e a pessoa sempre se acha incrível, né? É quase o Espírito Santo ali, ela competindo com o Espírito Santo em santidade. Mas enfim,
Não tem como a gente avalizar a conversão de uma pessoa que, veja, que cogita, pensa a possibilidade de viver a vida com Cristo sem a igreja. E o sermão de hoje é um sermão que apresenta razões para isso. O texto que nós lemos está dividido em duas partes, que vai dos versículos 11 ao versículo 22, que é o segundo momento dessa obra que Deus está fazendo. A gente já sabe que a primeira obra de Deus é nos ressuscitar dentre os mortos. Nós vimos isso do 1 ao 10. O segundo momento da obra que Deus está fazendo diz respeito a esses ressurretos, com relação à sua cidadania, com relação à sua postura no mundo. O que você vai encontrar nessas duas partes é toda uma argumentação de Paulo para colocar a igreja diante de um reino. A igreja precisa descobrir que os seus membros, como a gente costuma dizer aqui, são embaixadores do reino, são súditos de um rei. Nós estamos diante de um texto de dimensões políticas impressionantes do ponto de vista do seu impacto. E essas duas partes do texto que nós vamos ler são duas partes que um soldado romano teve de ouvir. Nosso soldadinho está lá, ele não perde um sermão no domingo. Em pé, de olho em Paulo, ele não pode escapar, ele não pode tirar o olho de Paulo, ele não pode deixar Paulo fugir. E o nosso soldado, submisso ao reino deste mundo, submisso ao Império Romano, vai ouvir o segundo movimento do que Deus faz com os mortos ressuscitados pelo poder do seu Filho. Versículos 11 e 2, a primeira parte, e versículos 13 a 22, a segunda parte. Uma beleza, né? Super bem organizado. 2 versículos para a primeira parte e um monte de versículos para depois, certo? É maravilhoso isso. Sabe por quê? Agora você vai entender por quê. O primeiro vai mostrar o que era você sem Cristo. A segunda parte, o que é você com Cristo. Essa desproporção é natural que seja assim. Os privilégios de ser povo de Deus são muito maiores do que tudo aquilo que nos faltava antes de sermos povo de Deus. Então o que nós vamos ver na primeira parte do versículo 11 e 12? Como éramos sem Cristo. E a segunda parte, do 13 ao 22, como somos em Cristo. Sem Cristo, 11 a 12. Em Cristo, 13 a 22. Comecemos com os versículos 11 e 12. Os versículos 11 e 12 apresentam para a gente duas coisinhas. A primeira delas, a condição dos gentios. Pela primeira vez, Paulo vai enunciar vocês. Vai dizer à igreja de Éfeso, que é uma igreja constituída de gentios, a condição dos gentios diante dos judeus. Pouco importa se são judeus convertidos ou se são judeus não convertidos a Cristo Jesus. O segundo momento, depois de apresentar a condição dos gentios diante dos judeus, Paulo vai apresentar 5 consequências desta condição dos gentios em relação aos judeus. Qual é a condição dos gentios? Alguns gentios aqui vão dar muito louvor a Deus por isso. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, chamados de incircuncisos porque não praticavam a circuncisão. Então, se existia algo que separava o judeu de todos os outros povos, é a circuncisão. A circuncisão era a marca diferenciadora. E não era uma marca invisível. É claro que eles usam roupa, mas ela é visível, porque ela é na carne. Ou seja, eu não estou dizendo para vocês que a situação era dessa natureza. Ah, você é judeu? Ah, então prova. Aí o cara vai lá e tirava as calças. Está entendendo? Quando ele diz quando a gente diz que é visível, é porque é uma marca que o sujeito percebe
é visível para ele. Ele sabe, então, portanto, que faz parte. Ele tem algo concreto. Ele não tem algo invisível e que ele precisa acreditar. Tem a marca. É a marca da promessa. Dá até nome de troféu aí. Vou tomar uma água aqui, meus irmãos. Tomar uma água aqui para a língua não ficar muito ferina. Então eles possuem uma marca na carne, os judeus. E os gentios, que eram, nesse sentido, considerados carnais, imorais, eram, portanto, considerados à parte, excluídos. Observe, naquele tempo, versículo 12, Paulo diz: vocês estavam, e aí ele começa, com 5 implicações desta condição. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: Paulo é um judeu, em vários momentos ele se orgulhava da circuncisão, de ter sido circuncidado, como a gente vê lá em Filipenses. Não nega o valor da circuncisão, certo? Mas ao mesmo tempo ele não se vê como um judeu como os outros. Ele se vê como um judeu que crê em Jesus. Um judeu, portanto, convertido pela pregação de Jesus, que alcançou tanto aqueles que estavam longe, como aqueles que estavam perto. E ele se vê como um daqueles que estavam perto dele, perto de Jesus, perto, portanto, de Deus, perto, portanto, da mensagem de salvação do Messias. Agora, o que a gente vai encontrar? Um Paulo que vai enumerar as consequências dessa incircuncisão. Porque vocês eram incircuncisos, vocês estavam sem Cristo. Primeira coisa, só pelo fato de vocês estarem sem Cristo, vocês já não tinham um Messias. Vocês não tinham a esperança num Salvador. Vocês não esperavam um dia que viria o Libertador e que resolveria de uma vez por todas a ira divina sobre vocês. Vocês foram criados para todas as vezes que perceberem os males em suas vidas, as catástrofes climáticas, as catástrofes morais, as catástrofes existenciais, a dizerem que os deuses estavam irados por causa disso e a oferecerem por isso um sacrifício, faziam sangrar um animal para aplacar a ira divina, porque achavam que a guerra dos deuses contra eles mesmos precisava ser aplacada com um sacrifício. Vocês não esperavam o dia em que viria um Salvador que os libertaria de uma vez por todas da ira divina. Então, primeira coisa, vocês não tinham um Cristo, não tinham um Messias. Segundo, vocês não tinham, e ele usa uma palavra cara para os gregos desse contexto da Anatólia, que era politeia, que vem de polis, que deu política. Veja, vocês não tinham Messias, vocês não tinham Cristo a esperar, e vocês não tinham politeia, vocês não tinham cidadania. Melhor tradução, cidadania. Veja, aqui não está em jogo território, aqui o que está em jogo é o pertencimento. Para um grego, o grego, ele pensa a cidadania diferente do romano. O romano, ele pensa a cidadania a partir de um conceito que é voltado muito mais para a lei do que para a genética de um povo. Por exemplo, qualquer pessoa pode se tornar
um cidadão romano. Paulo, por exemplo, era um cidadão romano. E era fácil se tornar um cidadão romano, desde que você se submetesse às leis de Roma. Se submeta às leis de Roma, seja súdito das leis de Roma, e você será um cidadão romano. Paulo, olhando para aquele soldado, sabe que para ele um dia ter vestido aquela farda, vamos dizer nesses termos, mas na verdade armadura, para estar daquele jeito, ele precisou se submeter às leis de Roma. E é por isso que ele se torna um romano. Ele se torna um romano porque se submete às leis de Roma. Você não pode se tornar um grego da Anatólia porque você quer. Aliás, desde a antiguidade, a Grécia Antiga tem um problema com os estrangeiros. E quando eu digo Grécia Antiga, não estou me referindo a Atenas, eu estou me referindo à Anatólia, eu estou me referindo ao nascimento da Grécia. A Grécia nasce nessa região e não na Grécia como a gente julga. A Grécia vem depois de muito tempo. O começo está todo aqui, vem dos povos medos, vem daqui, vai arrastando até chegar na Grécia, leva tempo. Então, nessa região da Anatólia, o que a gente tem? Os primeiros gregos. E esses gregos entendem que quem é grego? Quem nasce numa família de gregos. Não é quem se submete à lei de grego. Porque tinha os estrangeiros que se submetiam e poderiam se submeter, mas mesmo assim eles diziam: vocês não são gregos, vocês são estrangeiros. Ninguém pode se tornar grego, porque para se tornar grego tem que nascer de um grego. Tem de compartilhar as religiões dos gregos. Tem de compartilhar a tradição do grego e tem de ser nascido de grego. Se não é nascido de grego, não pode ser grego. Ponto. Esse é o movimento deles. Não tem como você se tornar um grego. Não é? Isso explica por que a Europa depois foi toda fundamentada mais nos romanos do que nos gregos. Os romanos crescem porque qualquer um, eles têm porosidade. Qualquer um pode se tornar romano. E os gregos não, para se tornar grego tem de nascer grego. Então o crescimento é diferente, é de outra ordem. O que Paulo está dizendo é que vocês aos gentios, antes não tinham Cristo, vocês não tinham esperança no Messias, no Salvador, queria livrar vocês da culpa, da religião e do pecado que viviam. Vocês não tinham cidadania, mas não é a cidadania grega que eles possuíam e eles louvavam. É a cidadania de Deus, a cidadania que os judeus tinham, a cidadania que os judeus julgavam ter, porque era um povo da aliança. Eles são a família de Deus, eles são o povo de Deus. Então vocês não eram povo de Deus. Terceiro, xenoi é a palavra. Não é daí ver xenoi, que a gente às vezes coloca como X, xenoi, xenofobia. Sabe essa fobia que as pessoas têm por povos? Então imagine que aqui essa palavrinha que é usada por Paulo, xenoi, diz respeito exatamente ao terceiro elemento que eles não possuíam. Veja, sem Cristo, separados da politeia de Israel, separados, portanto, da cidadania de Israel, separados, portanto, do povo de Deus, vocês também eram estranhos. Ó, o estrangeiro, o estranho, o xenos, vocês eram estranhos. Por que vocês eram estranhos? Vocês tinham outras doutrinas, outras teologias, outras maneiras de se relacionar com a divindade. Mas não apenas isso, vocês eram estranhos às alianças deste povo, as alianças da promessa, aquelas alianças que nós temos estudado na série de Gênesis, que se refere a Abraão, Isaac e Jacó, a essas alianças da promessa de que um dia viria, sim, pela descendência, aquele libertador que é esperado. Vocês eram estranhos a essas alianças, vocês não conhecem as histórias, vocês não sabem o que significou Deus separar um povo por meio de Abraão para abençoar todas as outras nações. Vocês eram, portanto, estranhos
a essas alianças. Quarto, depois de tanto estranhamento, separação, não tem como o sujeito ter esperança, né? Então o que eu faço? Não, você não tem esperança, é isso mesmo. Acabou tudo. A única coisa que você tem aqui é nessa vida, e ponto final. Vocês não têm uma expectativa de transformação, vocês não têm esperança de modificação de absolutamente nada. Nasce grego, morre grego. Não tem como mudar, não tem como modificar. E por fim, são ateus. Que palavra maravilhosa, a palavra que aparece aí é ateos. Ateus. Esse sem Deus é a palavrinha ateu. Ou seja, vocês eram ateus. Mas como eles poderiam ser ateus? Como eles achavam que também os judeus eram ateus. Eles estavam acostumados a chamar os judeus de ateus. Por que eles chamavam de ateus? Porque eles não acreditavam nas divindades. Então boa parte desses judeus sofrem perseguição justamente por conta de serem considerados ateus. Como cristãos depois serão considerados ateus pelos imperadores romanos, porque não reconheciam os deuses de Roma, mas apenas o único Deus verdadeiro. Então veja agora, Paulo está dizendo que eles eram ateus. E imagina os caras, mas a gente tinha um monte de ídolos. Sim, mas vocês não acreditavam no único e verdadeiro Deus. Vocês construíram a vida de vocês na idolatria de vários deuses. Então imagina Paulo falando isso tudo. É aquela hora que o sujeito diz assim: pô, acabou tudo, né? Não tem esperança, ainda não tenho Deus, sou ateu. Era tudo isso. Era mesmo. Era tudo isso. Aí vem a virada do versículo 13 em diante. Mas agora, ele falou do passado, mas agora, segunda parte, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. E aí começa uma série de bênçãos. Mas eu não queria começar essas bênçãos sem retomar o versículo 11. O que ele diz no versículo 11? Portanto, lembrem-se, é o mesmo movimento da parte anterior. Vocês precisam lembrar que vocês estavam mortos na relação com Deus. Se você não lembra que antes você era morto e partiu dele a sua ressurreição dentre os mortos espirituais. Se ele não fizesse a obra, você permaneceria morto para Deus. Mas você precisa lembrar que se hoje você ama a Deus, é por causa dele que você ama a Deus. Porque você estava morto. Até o seu amor a Deus depende do agir de Deus sobre você. Segundo, o que eles precisam lembrar agora? Eles precisam lembrar que mesmo quando eles estavam antes de Cristo Jesus, sem Cristo, eles estavam na condição de ateus, na condição de desesperados sem esperança. Eles estavam na condição de não pertencerem à família de Deus, de não pertencerem ao povo de Deus. Estavam apartados das alianças e da promessa de Deus. Estavam apartados do próprio Cristo. Não tem condição pior para o ser humano do que não estar em Cristo. Porque quem não está em Cristo não pode estar vivo para Deus e nem pode ser um cidadão do reino de Deus. Paulo está construindo com a carta aos Efésios uma epístola do seu reinado. É um rei falando com sua igreja. É um rei falando para os seus membros, os membros da igreja local de Éfeso, e dizendo a todos eles: quem é o Senhor da igreja? Não é Roma o Senhor da igreja. Os gregos estavam sob o Império Romano. É por isso que a gente estuda essa parte da história da Anatólia como a parte da Ásia proconsular. Era uma Ásia coberta de imagens de César por todos os lados, mostrando que ali, entre os gregos, quem governa são os romanos. Eles sabiam o que era estar sob o domínio do Império Romano. Mas agora eles precisavam descobrir o que é estar, o que é fazer parte do reino de Deus. E aí eles vão descobrir que no reino de Deus eles são maiores do que os romanos que os oprimem. Como Paulo vai fazer isso? Lembrando quem eles eram,
para depois lembrar quem eles são. Movimento tão caro para a gente. Quem inaugurou isso na tradição depois da Bíblia foi um sujeito chamado Agostinho. Um pastor que notou na maturidade da vida, no momento de maturidade, pastor já de igreja, notou que a profundidade da vida cristã só começa quando a gente, livro 1 ao livro 9 das Confissões, lembra o que Deus fez conosco. E não para nisso. Livro 10 ao 13, o que Deus faz comigo agora, quem eu sou agora. Você não pode ter apenas o testemunho do que você foi. Você não pode ter o testemunho das coisas que te aconteceram no passado. Teu passado vai te sufocar. As memórias das ciladas que você caiu vão te sufocar. Se você tiver em sua memória apenas o que você fez contra o seu Senhor no passado, você vai perder as esperanças. Você vai perder o Messias. Você vai perder uma família. Você vai perder uma promessa. Você vai perder um povo e vai perder o Deus que deu seu Filho por você. Por isso Paulo não apenas quer que eles lembrem do que eles passaram, Paulo quer que eles lembrem do que Deus fez com eles, no estado em que eles se encontraram. Então, se agora eles são capazes de lembrar, eles entendem o que eles são neste exato momento. Então imagina Paulo preso, sendo agora prisioneiro de Roma, dizendo tudo isso na cara do soldado. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Primeira boa notícia, proximidade. Estávamos longe, agora estamos perto. Os gentios não podiam entrar no templo, havia uma parede enorme, que cai em 70 depois de Cristo. Essa parede que separava os prosélitos do lugar onde só os judeus podiam sentar, representava também uma parede entre aqueles que se consideravam na igreja melhor porque nasceram crentes, porque tiveram privilégios, porque receberam o evangelho desde o início, cresceram na igreja, conheceram a palavra de Deus, foram treinados no evangelho, tem privilégios. E você que viveu lá fora, viveu a vida toda desgraçada, aí você não precisa contar mais o testemunho, que a gente já sabe como que é, que a Bíblia diz que todos eles são iguais. É só olhar a história do filho pródigo, onde a coisa vai parar. E você diz assim: puxa, como eu gostaria de ter vivido a minha infância na igreja. Portanto, se a semana passada a gente se concentrou um pouquinho mais nos que vivem na igreja, crescem na igreja e acham que já tem tudo, mas querem flertar com um ambiente totalmente alheio ao reino de Deus, eu quero me dirigir a você que inveja aqueles que nascem na igreja, crescem na igreja e diz assim: puxa vida, mas se eu tivesse a oportunidade de ter crescido, eu não faria tanta besteira como essa pessoa está fazendo. Imagina se eu crescesse na igreja, se eu tivesse todos os ensinamentos, é claro que eu não ia me perder, é claro que eu não ia fazer as coisas que a pessoa está fazendo. Agora eu vou falar no seu ouvidinho um pouquinho, algumas coisinhas aqui importantes. A primeira delas diz respeito à proximidade. É claro que os gentios estavam longe, mas é claro que aqueles de Deus que estavam perto também estavam longe. Paulo não está fazendo aqui uma espécie de reunião dos gentios convertidos com os judeus. Esquece, não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está falando dos judeus, Paulo está falando dos judeus que se curvam diante de Cristo, os santos da igreja, judeus que creem em Jesus Cristo. Imagine que você, um gentio, olha para um judeu e diz assim: mas ele cresceu com a Bíblia, ele sabe as alianças, ele sabe descrever Abraão, Isaac, Jacó, a história toda. Eu estudei, foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Se existe uma trindade que eu conheço, é essa. O sujeito grego, ele não teve o ensinamento do bode expiatório,
Para ele, é uma coisa sem explicação a doutrina da substituição vicária de Cristo. Como assim uma pessoa vai pagar no meu lugar? Não faz sentido para ele uma coisa como essa. Ele precisa aprender as coisas, então ele está aprendendo tanta coisa, com tanta novidade, que ele vorazmente vai aprendendo aquilo, enquanto o judeu vai crescendo, ouvindo tudo aquilo, e para ele... Só que não é esse judeu que a gente está se referindo aqui. A gente está se referindo àqueles judeus que cresceram ouvindo tudo, seguiram a tradição, cumpriram os mandamentos, mas perceberam que isso nada valeria se eles não olhassem para o Messias agora, ressurreto, com a palavra da evangelização, com a palavra da paz, com a obra que ele realizou de reunir o povo que estava perdido ao seu Senhor. Então o que acontece? A gente tem uma parede separando irmãos. Um porque já conhecia a Torá, sabia a Torá de cor salteado, e o outro que não sabia nada da Torá, mas sabia um pouquinho de Platão, sabia um pouquinho de Aristóteles. Então veja, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que aproximou você, não dos judeus, mas aproximou você dos judeus que se curvaram diante de Jesus, daqueles que encontraram Jesus, daqueles que mesmo tendo a Torá, precisaram ter um encontro com Cristo. Mesmo você que cresce na igreja, você precisa ter um encontro com Cristo, tanto quanto aquele que cresceu sem Bíblia na casa. Se tinha, ela estava aberta no Salmo 91, e é só o Salmo 91. Mas é o sangue de Jesus que cobre esses judeus que se prostram diante de Jesus e esses gentios que prostram-se diante de Jesus. E eles estão tão lavados, que a única coisa que a gente enxerga são os brancos dos olhos. O resto, todo mundo tem uma só cor, a cor vicária de Jesus, o escarlate de Jesus, o sangue de Jesus, todos cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso não faz sentido falar mais entre judeu e gentil, porque todos agora são povo de Deus. Não somente isso, não é só proximidade pelo sangue. Versículo 14, ele faz de dois povos um só. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, um único povo. E o que acontece aqui? Veja o versículo 14, versículo 14, porque ele é a nossa paz. O sangue de Jesus é a nossa paz. Ele com o seu sangue trouxe paz. Veja, na parte anterior, o sangue de Jesus trouxe paz entre nós e Deus. Mas agora, Paulo não está falando dessa paz entre nós e Deus. Paulo está falando entre os irmãos. Entre todos os irmãos existe uma paz, mediada pelo sangue de Jesus. Uma igreja não pode viver em inimizade, porque a paz de Jesus, ela é marcada por este sangue que cobre toda a igreja. Portanto, de dois povos ele faz um só. Não pode existir facção. Facção é coisa de crime organizado. Aqui não existe facção. Na igreja não pode existir facção. Não pode existir divisão na igreja. Divisão na igreja é fraturar o corpo de Cristo, é machucar o corpo de Cristo, é ferir o corpo de Cristo. Portanto, ele traz paz, porque agora não tem mais diferença. Todos agora são um só povo. Com isso, Paulo está querendo negar a experiência. Paulo está querendo negar que uns tiveram mais privilégios do que outros, porque tiveram mais acesso e mais conhecimento às Escrituras. Claro que não, observe o que vem a seguir. Terceira coisa, versículo 15 e 16.
Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Muito cuidado nessa hora, não vai rasgar os 10 mandamentos, não. Fica em paz aí, irmão. Eu sei que você estava louco para riscar aquilo da sua lista, porque aquilo te perturba. Eu sei que você está, nossa, agora eu estou livre dos 10 mandamentos, posso seguir meu caminho. Bem, resposta errada. Fique em paz, os 10 mandamentos são palavra do Senhor, tem de segui-los. Jesus não está abrindo mão dos 10 mandamentos. Se você ler o Sermão da Montanha, se não, você dá uma olhada na nossa série de exposições que fizemos aqui na igreja sobre o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus em nenhum momento veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. O que ele vai fazer ali com todas as leis, especialmente as leis cerimoniais, vai dar para as leis cerimoniais um significado para além daqueles que, lendo essas leis cerimoniais, distorciam para conduzir pessoas ao erro. Jesus estava corrigindo uma tradição que estava invalidando a lei de Deus, estava invalidando a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo agora diz respeito aos mandamentos que justamente fundamentavam a circuncisão. Então veja lá, nos 10 mandamentos não tem o item, né? Circundarás. Não, fica tranquilo, irmão, você está livre dessa. Lá você não tem. São em outros mandamentos que você vai encontrar a circuncisão. E o que Paulo está dizendo? Cristo aboliu. Não vai ter continuidade. Não tem continuidade. Circuncisão ficou no passado. Circuncisão diz respeito ao que eles estavam fazendo antes. Os santos judeus agora que creem em Jesus Cristo entendem que a circuncisão, ela não é mais o fundamento do que Cristo exige, porque agora Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que o sangue na carne, o sangue na circuncisão. Ele é um sangue visível, ele é o sangue que tem de ser visto. Não é mais o sangue do prepúcio, não é mais uma marca na carne, na sua carne, mas é a marca no Cordeiro. É o sangue do Cordeiro, é o sangue que mancha as nossas vidas, purificando as nossas vidas de todo pecado. Este é o sangue que nos marca de uma vez por todas. Cristo aboliu as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Então para de brigar vocês dois entre circunciso e circunciso. Vocês dois são povo de Deus. Vocês agora são família de Deus. Vocês agora são politeia de Deus. Vocês agora pertencem ao povo de Deus, são família de Deus, comunidade de Deus. Terceiro, depois da reconciliação, quarto, depois da reconciliação, melhor dizendo, terceiro, né? 15 e 16. Mediante a reconciliação por meio de um só corpo, Paulo reúne esses dois povos. Observe o versículo 14 em diante. Porque ele, a nossa paz de dois povos, fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Deus não tem dois corpos, Cristo não tem dois corpos. Cristo tem um corpo só, Cristo tem uma igreja só, Cristo tem um povo só, Cristo tem um reino só. Quarto, versículos 17 e 18. Porque estamos em Cristo, fomos evangelizados tanto quanto foram evangelizados os judeus. Observe o versículo a seguir. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês. Vocês têm paz com Deus. Mas observe, vocês que estavam longe, e veio evangelizar a paz também aos que estavam perto. Como não lembrar de Lucas capítulo 15?
O pai que ama o filho que está perto, o pai que ama o filho que está longe, o pai que com a graça perdoa os pecados do filho que está longe, que recebe o filho que está longe, que agora está perto, e que agora vai exortar o filho que está perto a perceber que a mesa é a mesma para os dois. Não haverá duplicidade de mesa. Não existem duas ceias do Senhor. Existe um único rei, existe um único povo, uma única igreja e uma única mesa. A mesa do Senhor é para o seu povo. O casamento também é para uma noiva só. Jesus não é a favor da bigamia. Por fim, quinto, ele nos torna concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo de número 19. Observe, a partir do 17. E quando Cristo evangelizou, paz a vocês e que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora vocês não são estrangeiros, e eles sabem o que é ser estrangeiro. Eles tratavam mal os estrangeiros, no sentido de que os estrangeiros não poderiam jamais participar daqueles benefícios que pertenciam somente ao seu povo. Agora é o contrário. Agora eles, que rejeitavam os estrangeiros e se tornam estrangeiros, são agora acolhidos, são recebidos como família de Deus. Eles agora não são chamados cidadãos do reino de Deus por causa da lei de Roma. Eles são chamados cidadãos de Deus por causa do amor e da graça de Deus, que derramou o sangue de seu Filho Jesus para fazer um só povo, um único povo. Então o que o Evangelho faz? Provoca paz aos que estão de perto e aos que estão de longe, e tornam ambos, olha a palavrinha aí, a prefixo, sim. Você já sabe o que isso significa, esse sim. O sim que é diferente do a privativo, que separa, do diabolos, que separa, que divide. Agora a gente tem um sim, a gente tem algo que une, a gente tem algo que coloca com, a gente tem a reunião com. Antes você estava separado, antes você estava apartado, agora você está com Cristo. Nessa semana eu estava reverberando o sermão junto com o Igor Mendes, e ele tinha comentou uma coisa muito interessante, eu queria colocar aqui para vocês. É interessante como nessa passagem, se de um lado você tem um Cristo que quando está à parte não promove vida, é preciso estar com Ele para ter vida. Quando você está à parte dele, alienado dele, o que falta? Vida. A vida do povo de Deus exige esta presença contínua com Cristo, exige essa união com Cristo, exige essa unidade com Cristo. Observe o que Paulo está dizendo: vocês são concidadãos, assim como com Cristo nós somos vivos. Você, com o seu irmão, é vivo. Quer sentir a vivacidade do Evangelho? Se importe com o corpo de Cristo Jesus. O amor pela unidade da igreja local, ela é importante para manter uma igreja viva. Quando a igreja começa a se fragmentar, ela começa a não agir mais com o sim, que junta, que une e que faz a gente ficar vivo. Mas se agora nós não temos mais o velho homem, lembra do velho homem que estava preso, e por estarmos presos ao velho homem que é morto, nos apodrece. Agora, se nós estamos presos ao ressurreto, é a vida dele que nos vivifica, e ele nos vivifica para que a gente seja um com o outro. Sua vida espiritual depende do seu irmão.
Eu sei que você vive na crise do individualismo moderno, que você faz e acontece sozinho. Você não vai ser crente sozinho, ponto. Você pode até tentar, vai ser igual Jonas, vai ser engolido por um peixe, vai sofrer, não é, a experiência de ser vomitado, porque você não vai conseguir realizar a potência da vida cristã sem a união com o corpo de Cristo, sem viver a realidade do corpo de Cristo. Eu sei que você pode estar ferido, eu sei que você pode estar, tem todas as desculpas do mundo para dizer: eu não quero estar na igreja, eu não quero estar com um, eu não quero estar com o outro, me fazem mal. Tenta falar isso para Jesus, que grudou em você, que não solta você, podre, com sua podridão, e Ele junto com você, para que a sua podridão não vença, mas que a santidade do Filho, unido a você, vença a sua podridão. Essa união com Cristo, que trata nosso caráter, trata a nossa vida, e trata nossos corações. O povo de Deus não pode viver sozinho, solitário. Você não pode achar que você vai dizer assim. E aí tem uma pessoa que escolhe, né? Fala mal da eleição, mas escolhe: eu vou me relacionar com essa e com essa pessoa da igreja. A eleição nunca vale para Deus, mas para ela vale, porque ela escolhe com quem ela quer se conviver. Você está querendo uma igreja que é apenas a sua imagem e semelhança. A experiência de teu enfrentamento é ruim, é chato às vezes, na maior parte das vezes, quase sempre, mas é isso que forma seu caráter, é isso que vai transformar seu caráter, vai transformar você. Sexto, na união com Cristo, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Você já viu um arco da Anatólia? Todos os arcos, você vai entrar em Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Galácia, na maior parte das igrejas da Galácia, você vai encontrar várias edificações, todas elas com arco. Todos aqueles são fundamentos, todos são fundamentos, e eles são muito bem feitos, todas aquelas pedras reunidas. Mas tem uma pedra que fica em cima, que se ela não estiver ali, todas as outras caem. Essa é a pedra angular. Todos os lugares que você vai encontrar todas as pedras organizadinhas, todas elas são fundamentais. Então você tem do lado de cá Paulo dizendo: os profetas, o Antigo Testamento. Do lado de cá você tem os apóstolos, a pregação apostólica sobre Jesus. Mas se não tiver a pedra, se não tiver Jesus, tudo isso cai. Então o que Paulo está dizendo? Vocês precisam disso, de estar um com o outro. E a maior arma que vocês têm a favor da unidade de vocês é a pedra angular, que sustenta o fundamento apostólico e profético, que faz com que uma igreja saiba onde procurar para resolver os problemas de seu coração, os problemas de sua alma e os problemas de sua inteligência e de sua crença. Por último, versículos 21 em diante. Observe o em Cristo no nele. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Se você comparar os versículos 18 ao versículo 22, você vai perceber como Paulo não descola da Trindade em nenhum momento. Como o tempo todo Paulo está descrevendo a obra de Jesus, que é por sua vez uma obra de Deus, que é por sua vez uma obra do Espírito.
O Pai está agindo no Filho, e o Filho está enviando o Espírito, e o Espírito está atuando na igreja, para fazer com que essa igreja veja sempre a pedra angular, e o Pai está edificando esta igreja, dando a esta igreja uma pedra, para que essa igreja se fundamente nela, mas ao mesmo tempo o Cristo não deixa essa igreja sozinha, dá para essa igreja o seu Espírito. É uma obra de Deus, é uma obra da Trindade, é uma obra de quem por toda a eternidade nunca viveu sozinho, sempre viveu com. O céu não é para pessoas que não sabem viver com. O céu é para pessoas que vivem com, mesmo que seja com dor, tristezas, decepções, mas alegrias, surpresas. Que coisa maravilhosa a vida cristã oferece para a gente, quando no dia mais terrível de nossas vidas, como a Trindade, a gente está com nossos irmãos. Mais do que uma palavra de sabedoria, mais do que uma palavra de inteligência, mais do que uma palavra teologicamente fundada, a presença daqueles que se fazem com, onde quer que esteja o povo de Deus, seja sofrendo, seja vivendo deleites, o povo de Deus estará reunido uns com os outros. O Evangelho é o ministério do com, não é o ministério da separação, da divisão do povo de Deus, é o ministério da reunião do povo de Deus contra o império deste mundo, contra o reino deste mundo, contra a inimizade deste mundo, contra as obras deste mundo. O Evangelho nos faz um com Cristo, o Evangelho nos dá paz com Deus, o Evangelho nos traz paz com o povo de Deus. E como se não bastasse, o Evangelho te faz povo de Deus. O Evangelho te dá uma esperança num Salvador que não é um rei deste mundo, que não é o imperador de Roma, não é um presidente da República, não são os políticos. Ele te dá um Messias. O Evangelho não te dá uma nação organizada através de suas culturas, através de sua arte, através de suas invenções. O Evangelho te dá uma comunidade forjada nos céus, uma comunidade que espelha a cultura da Trindade. O Evangelho não te deixa sem uma cidadania celestial, mas te dá uma cidadania que está acima de todas as cidadanias terrenas. O Evangelho, ele te dá alianças, te dá promessa, te coloca dentro de uma história em que agora você também se torna beneficiário daquilo que um dia no passado ele prometeu aos profetas, e agora você pode provar do Messias prometido, e agora pode também esperar por este Messias que um dia virá. Não te falta esperança no Messias que virá, não te falta esperança nessa cidadania celestial que um dia há de se concretizar por todo sempre. Não te falta a promessa que um dia cumprirá de que ele voltará. Não te falta a amizade do povo, dos súditos desse reino. Não te falta o culto, a adoração ao Deus verdadeiro.